Pai, nós buscamos a Tua face nessa noite. Abrimos o nosso coração e manifestamos agora, Senhor. A nossa gratidão está nesse lugar santo, no lugar onde o Senhor habita. Iniciando essa Semana Santa, a única coisa que nós podemos fazer é reconhecer a Tua santidade. Lembrar que o Senhor é muito grande e que nós somos pequenos. Que nós estamos aprendendo. E a gente é feliz porque o Senhor tem paciência conosco. Obrigado, Pai do céu, porque o Senhor tem paciência com cada um de nós. Obrigado, Deus, porque a gente não merece tanto amor. E o salmista vai inclusive dizer: Senhor, o que é o homem para o Senhor se importar tanto e se lembrar dele com tanto carinho? É verdade, Deus. Nós somos tão frágeis, mas o Senhor nos ama mesmo assim. Nessa noite nós queremos bendizer o Teu nome, adorar o Seu nome e declarar com toda a criação, assim como os anjos que cantam: Tu és santo e Tu sempre serás santo, santo e santo para sempre. Se você conhece, você canta. Se você não conhece, você escuta, para a gente cantar logo em seguida. E os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Agora que você aprendeu, vamos cantar. E os anjos cantam, santo, toda a criação, Canta, igreja. santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Bendito seja Deus, Teu santo nome. De alguma forma nós queremos honrá-lo, respeitá-lo e adorá-lo para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, hoje nós guardamos no nosso coração o desejo de nos aproximar mais do Senhor. Iniciamos com essa celebração a grande semana, Semana das Semanas, a semana que de fato prepara o nosso coração para o maior acontecimento da vida cristã, que é a celebração do Tríduo Pascal, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Com a celebração de hoje, é o próprio Jesus que se aproxima da gente. É Jesus que, olhando a cada um de nós, não nos enxerga como multidão, mas pessoalmente escolhe
se aproximar da gente, mesmo nos conhecendo. Amém, minha gente? A palavra diz que o Senhor sonda os nossos corações. Uma outra tradução vai dizer que Ele esquadrinha. Esquadrinhar significa medir e conhecer cada parte. Olha, Deus, conhecendo a cada um de nós, não se assusta. E mesmo assim se aproxima. O mundo atual, por conta de tantas realidades, ele é um tanto quanto barulhento. E é por isso que as pessoas muitas vezes têm medo de silenciar. Por quê? Porque quando a gente silencia, a gente muitas vezes enxerga aquilo que está lá dentro de nós. E isso pode assustar algumas pessoas. Por isso as pessoas não conseguem tanto, silenciar. E elas precisam fazer sempre alguma coisa. Porque enquanto elas não silenciam, elas não precisam enxergar, muitas vezes, feridas, bagunça que está aqui dentro, sabe? Mas hoje na liturgia, nós encontramos 3 pontos, dentre tantos outros, que vão nos auxiliar a não ter medo de encontrar a nós mesmos aqui. E mais do que isso, de encontrar o próprio Deus. No primeiro momento, primeiro ponto, a igreja hoje nos convida para uma entrada que pede profundidade. Jesus entra em Jerusalém, mas Ele quer no fundo entrar dentro dos nossos corações. Amém, minha gente? Eu quero que você guarde no seu coração uma coisa. É Ele que está fazendo esse movimento. Ele quer entrar na nossa vida. Só que a gente precisa responder não de qualquer forma, mas a gente precisa responder com responsabilidade, com seriedade e com profundidade. Sabe o que acontece? Quando a gente está para celebrar o aniversário daquela pessoa que é a mais importante da nossa vida, seja sua mãe, seu pai, sua esposa, seu filho, seu marido, não importa. O que acontece? A gente cria uma expectativa. Quando é alguém que a gente ama e a gente percebe que vai ter o aniversário, o que acontece? A gente fica feliz, a gente se alegra. Quando você vai e passa naquele concurso, naturalmente, aquele momento pede um momento de exultação, de festejar, de comemorar. Quando a gente perde alguém que a gente ama, aquele momento também vai pedir para você, para a senhora, para o senhor, para mim, um tempo de tristeza, de luto. E isso é natural. Só que você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. E o que hoje, ouvindo a mensagem, ouvindo o evangelho, a gente percebe é que toda igreja, que toda liturgia não pede que a gente adentre essa semana de qualquer jeito, mas que a gente adentre essa semana com profundidade. Coloque a mão assim na altura do seu peito e diga assim: Senhor Jesus, eu quero entrar nesta semana com o Senhor. Eu vou me concentrar mais. E eu quero, em profundidade, acompanhar os teus passos. Diga assim, compadre: eu já participei de muitas Semanas Santas, mas esta semana, em profundidade, eu vou te acompanhar. Queridos, no segundo momento, nós podemos pensar no mistério do Getsêmani. É o novo Adão que está ali. Ouvimos o evangelho e chega um momento então que Jesus sobe aquela colina. E quem vai a Jerusalém, se Deus quiser um dia você vai, você nunca vai esquecer isso. Tem muita seca em Jerusalém. E por onde você passa tem muito barro, mas também tem tamareiras e tem aquela árvore que é a oliveira. Mas como no Getsêmani não tem. É impressionante como ficou conservado. E lá naquele lugar parece que é um lugar propício, onde tem muita, mas muita mesmo. E aquele lugar, diz o evangelho de hoje, quando Jesus sobe, ele se sentiu diferente. Você já percebeu que também quando você vai em alguns lugares, você pode se sentir mais em paz? Amém, minha gente?
É isso que acontece quando você vem aqui na igreja. Você se sente renovado, é maravilhoso, né? Mas também tem lugares que a gente vai que a gente sente que rouba a nossa energia. Tem lugares que a gente vai que a gente sente que tira a nossa paz. Quando você vai ver, por exemplo, você vai lá todo feliz, paga um ingresso do seu time e aí o seu time perde. Como é que você volta para casa, né? Todo chateado, todo triste. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus, quando subiu no Getsêmani, ele ficou muito triste. Jesus ficou muito triste, mas não foi de qualquer forma. Porque o que acontece? A Bíblia está dizendo que existe uma relação profunda entre aquilo que aconteceu lá no Gênesis, capítulo 3, versículo 17, e exatamente o que aconteceu com Jesus quando ele chegou no Getsêmani. Leia, compadre, versículo 17 de Gênesis 3, o que é que está escrito na palavra? Com o suor do teu rosto comerás o pão. Esse versículo diz respeito exatamente ao momento posterior ao pecado. Depois que Adão e Eva comeram do fruto proibido, houve essa sentença. Eles perderam a glória de Deus, eles perderam aquela proximidade com Deus, e aí houve essa sentença. Agora, a partir de agora, você vai ter que suar a camisa, você vai ter que trabalhar. Olhe para o padre. A Bíblia diz que Jesus ficou triste. A Bíblia diz que Jesus se angustiou. E a Bíblia diz que Jesus suou sangue. O local é muito importante para a gente, porque o Getsêmani, na sua tradução, é lugar da prensa. Ou, melhor ainda, a tradução é o lugar de prensar as azeitonas. Isso é muito profundo, não perca isso. Se o Getsêmani é o lugar de prensar as azeitonas, naquele momento, Jesus já não mais suou o sangue para fazer um sacrifício para ter o que comer. Mas a Bíblia está ensinando para a gente que o suor de Jesus foi por um sacrifício muito maior do que simplesmente da manutenção do seu corpo. Jesus suou sangue por causa de um sacrifício que voluntariamente ele haveria de dar. E esse sacrifício seria justamente dar a cada um de nós a salvação. Num sentido mais profundo, quando naquele lugar, costumeiramente, eram prensadas as azeitonas, escorria o azeite. Mas especificamente ali, ele sabia que seria prensado e não mais escorreria o azeite, mas o seu próprio sangue que haveria de curar a cada um de nós. Por isso, minha amada, meu amado, é muito importante que a gente enxergue, enquanto o primeiro Adão teve um ato deliberado que gerou o sacrifício, você vai suar. O segundo Adão, o novo Adão, ele teve um outro ato deliberado que disse: por causa do teu sacrifício, por causa de você ser prensado até a morte, você vai deliberar sobre a humanidade uma graça. Sabe, meus amados, é por isso que a gente cantou, Ele é santo. Olhando e conhecendo a cada um de nós, Ele não desistiu de nós. E aí o padre termina a homilia, terceiro momento, número 3, que nós precisamos é entrar no mistério e permanecer. E aqui a gente lembra, de alguma forma a liturgia faz com que a gente tenha uma identificação rápida. Você ouviu bem o evangelho, e eu fiquei ali de cima observando, eu fiquei muito feliz com a comunidade, com muito respeito, apesar de ser um evangelho maior de todos, mas a comunidade toda participou com respeito, ouvindo atento, participando. Quando você ouviu o evangelho, havia uma identificação. A gente quer participar do mistério como? Eu quero entrar no mistério como? Sendo mais silencioso como a Virgem Maria? Será que durante essa semana eu falo pelos cotovelos? Eu preciso entrar mais silencioso. Eu preciso entrar mais generoso, como Cirineu, que compartilhou o peso da dor do Cristo. Eu posso entrar como João, que amorosamente sofreu e não precisou falar nada para ninguém. Sabe, meus amados, a gente precisa guardar no nosso coração isso. Tem muita gente que sabe de tudo quando está lá na internet, não é verdade? A gente não sabe de nada. E hoje, ouvindo essa palavra, a gente pode guardar no nosso coração
o único desejo de acompanhar, de entrar nesse mistério como um dos personagens. Que não seja, por favor, aqueles que acompanharam à distância. E é por isso que a gente precisa entrar no mistério e permanecer. Diga, compadre, eu preciso permanecer. Diga isso, eu preciso de mais constância. Você já viu, quem é homem ou quem é mulher e vai dirigir na Avenida Brasil, sabe o que o padre Cláudio está dizendo. Você está lá no meio daquele trânsito, e aí você olha assim, o lado direito está andando mais rápido. E aí você fala, está andando mais rápido. E aí você fala assim, primeira oportunidade que não passar uma moto, eu jogo o carro. E aí o que acontece? Você olha, não tem moto, ou abre um espaçozinho, o que acontece? Você vai. Quando você foi para a direita, o que acontece? Parou o lado direito e a esquerda começa a avançar. Sim ou não? Pois é. E aí você começa a pensar assim, caraca, era para eu permanecer lá. E aí eu fui enganado, eu fui para o lado de cá, pronto. Aí agora parou todo esse lado. Era porque eu tinha que permanecer. Mas por que você foi para o outro lado? Você teve a ilusão de que aquilo ali ia ser mais rápido para você. Bom, vamos voltar para a homilia? Você já entrou no mistério. Mas preste atenção. Ao longo da semana, muitas coisas, olhe para o padre, muitas coisas vão acontecer para que você não permaneça em Deus. Muitas coisas vão dizer só, vai para esse lado que é mais fácil. Vai por ali que vai ser muito melhor. Muitos convites virão. Mas você pode dizer, eu vou permanecer com o Senhor. A Bíblia diz que Jesus, quando sobe lá, no momento do sofrimento, ele faz um pedido para os discípulos. E esse pedido é atualizado para a gente. Qual é o pedido? Fica comigo, permanece, vigia. Olha, cada um de nós pode guardar agora assim. Esse é o pedido de nosso Senhor. Eu já estou entrando no mistério, com a missa de Ramos. Agora eu vou permanecer. Isso significa que, fica atento para tantas propostas que vão aparecer, para tanta irritação. Gente, não sai da graça. Eu sei que você não pode deixar de ir no seu trabalho. No seu trabalho, fica conectado com Deus e não acompanhe essa semana distante. Não acompanha essa semana como se você fosse uma pessoa que não tivesse intimidade com Deus. Amém, minha gente? Entra no mistério e permanece com Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai,